Este texto não é diário, é croquis. O molde ainda em risco. Foi traçado com o corpo em deslocamento, com o ateliê fechado, com o tempo ainda quente nas mãos. As palavras aqui não narram, ajustam, alinham, deixam folga. As fotografias analógicas entram como prova de corpo. Não ilustram. Registram o que escapou do olhar imediato. Grãos, falhas, atraso de luz. O tempo impresso. Esse molde foi feito para vestir um estado da entrega. Não como ausência de ação, mas como um gesto de confiança. O texto mede o tempo, a imagem segura o intervalo. Juntos, tentam dar forma ao que não se apressa. Fechei meu ateliê numa quinta-feira. O gesto foi simples: apagar a luz, encostar a porta, deixar o espaço em suspensão. Antes de ir, tirei uma carta. Saiu Iemanjá. Era o último dia que eu estaria ali até o mês seguinte. Coincidência ou não, o dia de Iemanjá era também o dia da minha viagem para a residência no Uruguai. Não perguntei se era presságio ou sorte. Entendi como um chamado. No oráculo da deusa, Iemanjá fala de entrega. Entrega como quem solta o peso que já não cabe nos braços. Entrega como quem entende que atravessar nem sempre é empurrar a parede. Às vezes é deixar que ela se abra. O texto pergunta: você está carregando um fardo maior do que pode? Acha que precisa fazer tudo sozinha? Quantas vezes já tentou passar à força por um lugar que pedia outra forma de atravessamento? Entregar-se não é desistir. É pedir ajuda. É confiar que algo maior também trabalha quando a gente para. A entrega é um gesto de abertura, e abrir-se exige coragem. Quando a gente confia, a energia se move. E move aquilo que sozinha a gente não daria conta. Quantas vezes eu já me senti sobrecarregada, acreditando que eu precisava sustentar tudo sozinha? Muitas. Mas então vem a pergunta que incomoda. O que me impede de descansar? Por que descansar ainda parece culpa e não direito? Cheguei em Montevidéu com essa pergunta no corpo. O pouso foi uma pluma tocando o chão, mais suave que já vivi. Como se o corpo também estivesse sendo entregue, pousado com cuidado. No avião, li performances do Tempo Espiralar, poéticas do Corpo Tela, da Leda Maria Martins. Li 50 páginas de uma vez, marcando, dobrando cantos, sublinhando pensamentos. Tudo ali parecia falar dos fazeres manuais, da costura, do crochê, do tempo que passa pelas mãos. Leda escreve que a experiência do tempo pode ser expressa para além do discurso. No corpo em performance, no corpo vivo que apresenta uma noção cósmica, ontológica, cotidiana do tempo. Enquanto lia, pensava: isso também é costura, isso também é crochê. A agulha não mede o tempo em horas, mede o tempo em gestos repetidos, em pontos que acumulam duração. O corpo sabe quando o tempo estica, quando enrosca, quando pede pausa. Costurar é uma forma de pensar o tempo sem palavras. Meu trabalho sempre foi sobre isso, sobre esgarçar o tempo, dar fisicalidade ao tempo, fazer com que ele apareça. Quero que as pessoas olhem para o meu trabalho e vejam tempo. Tempo acumulado, tempo insistido, tempo que não corre, permanece. Isso me faz lembrar Amorim, que olha para o tempo que passa e o torna tangível, quase absurdo de tão preciso. Contar o tempo como quem toca nele, como quem diz: ele esteve aqui.
Talvez Iemanjá não tenha sido só um presságio. Talvez tenha sido um aviso suave. Entrega o corpo, entrega o tempo. Deixe o trabalho respirar junto com você. Cheguei em Montevidéu e a primeira impressão foi de uma cidade tranquila. Poucas pessoas na rua. Uma calma que eu só reconheço em Maricá. Existe um silêncio aqui que não é vazio, é repouso. Gosto de cidades assim, que parecem um pouco paradas no tempo. Montevidéu é baixa, pouca construção nova, casas antigas que guardam marcas. Dá para sentir a história em cada passo, em cada olhar. Andar por uma cidade pela primeira vez é sempre um gesto de descobrimento. Cada pintura na parede, um varal pendurado no alto de uma casa, bandeiras do Uruguai misturadas com as do Brasil, senhoras sentadas na porta olhando o movimento. A vida acontecendo e eu, espectadora, como se tivesse entrado num filme. Escutar o espanhol também faz parte desse entrar. Há algo na sonoridade da língua que carrega uma sensualidade diferente. Estou tentando aprender. Espero que até o fim da viagem meu corpo já fale melhor. O lugar onde estou hospedada fica dentro de um complexo de museus. Achei isso estranho e bonito ao mesmo tempo. Mas havia algo que me atravessava desde antes. Soube que ali funcionou uma antiga cadeia. Hoje, o espaço de arte contemporânea ocupa o que foi antes prisão. A casa onde nós, residentes, ficamos era o dormitório dos guardas. No começo é esquisito. Dormir dentro de um lugar carregado de outras histórias, outras violências, outras presenças. Olhar para isso e não se sentir mexida é quase impossível. Com o tempo, algo ainda mais estranho acontece. A gente vai se acostumando, vai normalizando. E eu penso em como tudo se torna normal quando o corpo aprende a conviver. Isso também me inquieta. No primeiro dia, acordei às 5:30 da manhã. Demorei a pegar no sono de novo. Depois, relaxei e dormi. Muitos pássaros cantam cedo aqui. A vista do quarto dá para o jardim do museu e para palmeiras lindíssimas. Acordar assim muda o corpo. Os outros artistas são incríveis. Cada um com sua singularidade. A maioria pinta. Só eu venho da escultura, da costura. E tem mais um artista da videoarte. Formamos um grupo bonito, nos entrosamos fácil. Coloquei minhas coisas no ateliê e comecei alguns crochês de arame com madeira. Sei que quero bordar a madeira. Furá-la com a furadeira como uma agulha fura o pano. Insistir no gesto, até que a madeira aceite ser tecido. Em uma das caminhadas fomos ao centro histórico. Entramos numa livraria linda. Eu amo o cheiro de coisa antiga. Assim como eu amo o cheiro de museu. Vontade de passar horas ali, fuçando livro por livro, tocando o tempo guardado nas páginas. Entramos também na primeira farmácia de Montevidéu, inaugurada em 1890, que hoje funciona como café. Tudo ali é precioso. Os detalhes, a permanência. Aqui, os chãos têm desenhos, e muitos permanecem intactos, como se o tempo tivesse passado por cima com cuidado. O Museu Figaro também foi belo. As pinturas do candomblé feitas de imaginação, já que ele nunca presenciou, são de uma delicadeza absurda. E o pôr do sol de Montevidéu? Lilás, rosa, cinza, até a noite se formar.
E o mar à noite, o céu misturado com o mar, imensidão e melancolia. As pedras, a luz amarela. No dia seguinte, acordei com o dia mais bonito de todos. Sol, brisa gelada, a vista de cima do mirante tira o fôlego. No elevador panorâmico, cada subida é um suspiro. Montevidéu é linda de cima. Esses dias andei sozinha pelo pátio da antiga cadeia. Olhei as salas por fora e fiquei ali, mais tempo do que imaginei. É esquisito. Os pombos ocupam o espaço agora. Fazem barulho dentro das salas vazias. A ausência ganhou outro tipo de presença. O gradeado me chama a atenção. Há algo nele que me atravessa. Uma sensação simultânea de paz e agonia. Fiquei olhando os desenhos de ferro como se fossem linhas endurecidas no ar. No chão, encontrei restos. Ferragens que parecem dobradiças antigas. Um objeto redondo de ferro. Um parafuso enferrujado. Pequenas peças de um mecanismo que já não funciona. Guardei. Vão entrar no caderno. Como prova de matéria, como memória tocável. Vamos ao carnaval daqui. As similaridades com o nosso. As fantasias, o gesto coletivo, a rua como palco. Claro que o nosso é o nosso, mas foi bonito experimentar o carnaval de outro lugar. O que mais me atravessou foram os tambores. A sonoridade, a sincronicidade, o som coletivo criando um corpo único. A vibração no peito, a cadência. Senti saudade de tocar meu chequerê. Pensei no Carnaval do Brasil e me perguntei se, quando ele começar, será que eu vou sentir falta de estar lá? Volto aos gradeados. Eles estão por toda Montevidéu. Não apenas na prisão, nas casas, nas janelas, nas varandas. Os desenhos parecem infinitos. No Brasil também há grades. Mas aqui é uma diversidade de formas que me prende o olhar. Pesquisei. Não há um significado específico nos desenhos. Ainda assim, algo insiste. Grados na frente, cortinas atrás. Muitas vezes de renda ou crochê. Desenho sobre desenho. Ferro sobre linha. Público e doméstico se atravessando. Essa sobreposição me toca profundamente. Estamos dentro de uma residência cercada por grades. As casas também estão. O trabalho começa a se desenhar a partir disso. Quero juntar esses elementos. Grade, crochê, madeira, linha, arame. Estou trabalhando também com as cores do céu. Sempre que olho para as casas e suas grades, o céu está ao fundo. Lilás, rosa, cinza, camadas de azul, ferro contra a imensidão. Abri o livro de Edith Derdick, Linha de Costura. A página que surgiu dizia: o tempo é aliado e inimigo. Tem sua correnteza. Nado desarticuladamente, e esta desordem sutil me conduz. Senti que falava comigo. Meu trabalho talvez seja isso. Nadar dentro da correnteza sem fingir controle. Crochê, casa, feminino, mulheres, grades, madeira, doméstico, público, tempo, história, prisão, memória, bordado,
linha, arame. Palavras que não são apenas palavras, são matéria, são direção. Comprei 2 daqui, feitas por mulheres rurais do Uruguai. São lindas, macias de um jeito que reconheço. Só tinha visto assim no sul do Brasil. Há um fio que atravessa fronteiras, sem pedir visto. Tenho fotografado muitas fachadas. As casas falam. Grades, varais, cortinas, cores desbotadas pelo sol. Fui também à feira Tristã Navarra. Gigante, viva, cheia de passado espalhado em mesas improvisadas. Amo feiras de antiguidade. Ela me lembrou a da Glória e a da Praça 15, no Rio, mas 5 vezes maior. É bonito ver as antiguidades daqui e perceber similaridades com o Brasil. Nada como ser latina e se reconhecer em outras nações irmãs. Os varais nas casas, uma máquina de costura antiga, brinquedos no chão, barraquinhas vendendo comida, o tambor atravessando a feira. O calor do sol, o calor das pessoas. Tudo respira uma latinidade que a gente identifica no corpo antes mesmo de entender. Trouxe um pouco da feira para o ateliê. Faço coleção de cerâmicas delicadas para a casa. Comprei um porta-flor. Gosto de deixar minha mesa arrumada antes de começar a trabalhar. É um ritual pequeno, mas necessário. Peguei flores na rua e coloquei no potinho. Ficou lindo. Organizar o espaço é também organizar o pensamento. Andei livremente pelas ruas de Montevidéu nesses dias. Andar é algo que eu amo. Caminhar sem pressa, captar com o olhar, sentir o calor do sol no corpo. O sol daqui é intenso, um dos mais fortes que já senti. Talvez por causa do buraco da camada de ozônio que se abre sobre o sul. A luz é direta, quente. Aos poucos fui entendendo os caminhos da cidade. Chegou um momento em que já não precisava mais olhar o GPS. Isso é uma sensação boa, quando o corpo começa a reconhecer o lugar como se fosse casa. Cada dia eu tentava passar por pelo menos uma rua diferente. Queria encontrar algo novo. Portas, grades, varais, desenhos de ferro. Também entrei em muitas livrarias e comprei muitos livros. Entrei em antiquários, vi objetos que pareciam carregar outras vidas. Gosto dessa sensação de tocar o tempo. Tive um encontro especial com a artista Virginia Sosa, que também trabalha com bordado. Conversamos a tarde inteira na ateliê dela. Falamos das dores e dos amores de quem escolhe trabalhar com as mãos. Encontrar nossos pares é raro. Quando acontece, há uma espécie de reconhecimento silencioso. Virginia autografou um livro para mim. Levei comigo um pedaço dessa conversa. Nesse mesmo dia, vi um pouco da cena jovem artística de Montevidéu. Fui a um open studio coletivo em uma antiga galeria de lojas no centro. É curioso perceber como nos parecemos e ao mesmo tempo nos diferenciamos. Estamos próximos, e ainda assim, cada cidade inventa sua própria linguagem. O DJ tocava muitas músicas brasileiras. Foi bonito ouvir o Brasil ecoando ali. Visitamos também o Museu Nacional de Artes Visuais, o mais importante do país. O acervo é bonito e permite sentir como a história da arte uruguaia se construiu. Fiquei especialmente tocada pelas pinturas de Petrona Vieira. Há uma delicadeza ali e uma escolha de cores que me atravessou.
Blanes também me impressionou. Que luz! Comecei a perceber algo curioso. Muitos artistas pintaram o céu de Montevidéu. Talvez porque ele seja mesmo impossível de ignorar. Também vi de perto um trabalho de Margaret White, artista têxtil que admiro muito. E do lado de fora, um painel lindíssimo de Torres Garcia. De lá, seguimos até a Faculdade de Arquitetura. O espaço parece um anfiteatro aberto, com peixinhos nadando na água. Um lugar de pausa. Vi Montevidéu de cima à noite, num rooftop. Foi especial. No dia seguinte, o sol apareceu forte na praia e eu voltei a andar pela cidade. Mais fachadas. Mais grades desenhadas. Voltei às livrarias e comprei um livro sobre a história das rejas da cidade. Acho que foi uma das coisas que mais me encantaram aqui. Esses desenhos de ferro se aproximam muito do meu olhar sobre Maricá e sobre as lixeiras que também costumam ser feitas de metal. Às vezes, um lugar distante nos ajuda a entender melhor o lugar de onde viemos. Almocei sozinha naquele dia e caminhei muito. Também visitei o Museu Pré-Colombiano. A luz do espaço era linda. Havia uma exposição de máscaras carnavalescas da América Latina. Saí de lá ainda mais orgulhosa da nossa cultura. Quando a cidade silencia, o trabalho aparece. Era carnaval no Brasil. Aqui também era feriado. Montevidéu ficou quieta. O jeito foi voltar para o ateliê. É um silêncio estranho daqui. Um silêncio feito de concreto, que ainda guarda o peso da antiga cadeia. Para romper essa ausência, o meu som não é macio. Não é o deslizar da linha no tecido. É o estalo seco do arame sendo dobrado. O atrito ríspido do metal que insiste. Consegui finalmente furar a madeira e bordar nela. Queria muito fazer isso. Não saiu exatamente como eu imaginei. Eu queria usar uma agulha mais fina, mas acabei quebrando todas as brocas e a máquina que comprei aqui não aceita as outras que tenho. A madeira impôs seu próprio furo. Aceitei a espessura que ela me permitiu. Desenhei nela um dos padrões de rejas que encontrei nas minhas caminhadas. O trabalho que desenvolvi aqui ainda é, na verdade, um projeto. Algo que vai continuar no Brasil. Fiz uma espécie de cortina de crochê com as lãs uruguaias feitas por mulheres rurais. Camadas sobre camadas, ideias sobrepostas, materiais sobrepostos, histórias sobrepostas. O processo levou dias. Primeiro precisei desenrolar a lã para enrolá-la novamente em novelos que permitissem puxar o fio com facilidade. Depois vieram os furos na madeira, o crochê de arame, os desenhos. Meu trabalho muda muito de uma peça para outra. Não é como pintar sempre sobre a mesma tela, com as mesmas cores. Há um risco permanente, um frescor. Às vezes isso ajuda, às vezes também desorienta. Mas percebo que existe uma assinatura que permanece. Ela está nas mãos, na agulha, no gesto repetido de quem insiste em costurar o tempo. E foi com esse trabalho, ainda atravessado pelo processo, que chegou o dia do Open Studio. Achei que poucas pessoas apareceriam, mas a sala encheu. Gente olhando de perto, perguntando, conversando. Naquele momento, percebi algo simples. O trabalho não termina quando a gente faz. Ele continua, no olhar de quem chega. Talvez seja isso que essa viagem também tenha me ensinado. Caminhar, olhar, recolher fragmentos,
misturar tempos diferentes até que algo faça sentido. Montevidéu agora também vive dentro do meu trabalho, como linha que atravessa tecido, como nó que liga dois lugares.